povo abençoado, estamos aqui, podcast na igreja. E hoje recebendo um amigo muito especial. Nós vamos ter uma conversa aqui que vai abençoar muito a sua vida. Vou pedir para você compartilhar esse podcast de hoje com o maior número de pessoas que você puder, começando pela sua família, depois seus amigos, né? Bota naquele monte de grupo que você participa lá, que vai ser uma bênção. Antes de eu começar, vou pedir para você, né, que está assistindo, se você não está inscrito ainda, não se inscreveu ainda no nosso canal, tá? Toda semana tem um podcast novo, sempre saindo às quintas-feiras, né? Vou pedir para você se inscrever, para você acionar o sininho, para você receber a notificação sempre que tiver um podcast novo, né? E, por último, o que eu já pedi no início, para você compartilhar com outros o link, né? Baixa o link, manda lá nos grupos lá, que eu tenho certeza que vai te abençoar e o assunto que nós vamos falar aqui, com certeza vai acrescentar muito na sua vida. Estou recebendo meu amigo aqui, pastor Gerson Costa Filho, que é pastor em Petrópolis, do projeto Semeando Avivamento, e é também um amigo pessoal meu. Meu amigo. Bem-vindo. Prazer estar com você aqui, amigo. Muito bom, muito bom. O pastor Gerson tem uma família linda, casada há quanto tempo? Rapaz, vai fazer 30 anos, em fevereiro. 30 anos? É. 30 anos de casado. É Mateus, que eu sou novo, casei com 15 anos, né? Parece. Tá bom, tá bom. O Mateus, filho. Mateus está com 25. Cursando? Medicina. Medicina. Apaixonado em medicina. É. Legal. Pastor Gerson, se você não acompanha, acompanha nas redes sociais, o Instagram dele. Fala o teu Instagram aí. Meu Instagram é PR Gerson Costa Oficial. PR Gerson Costa Oficial. Pastor Gerson, além de pastor de igreja, ele é consultor financeiro, tem muita experiência na área de finanças e tudo, e ele trouxe para o reino de Deus, né, esse conhecimento que ele tem sobre vida financeira, não só a questão da administração, mas a questão também do investimento no reino de Deus, no que diz respeito à semeadura. Uhum. E você está trazendo uma mensagem num assunto, né, que até pouco tempo existia muita resistência, né, que era falar sobre dinheiro dentro da igreja. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, sou da época, quando eu me converti, não existia palavra de oferta. É verdade. Hoje existe palavra de oferta, mas na minha época não existia palavra de oferta, uma palavra de instrução acerca de oferta. Por exemplo, como a pessoa chegava na igreja e ela tinha que demorava tempo até aprender sobre a importância de você ofertar, o que significa a oferta, o que significa o dízimo. Você pegou essa época também de resistência? Na verdade, quando nasci, meu pai já era pastor. E você imagina, eu tenho 50 anos de idade. E você imagina, se hoje ainda existe resistência para falar de dinheiro na igreja, você imagina naquela época. Eu lembro que eu falava com meu pai assim, pai, eu quero ser rico. Ele dizia assim, você tem que querer morar no céu, cara. Aí eu insistia, eu falava assim, não, eu quero ter dinheiro. Eu falei assim, cara, você vai ficar doente desse jeito. Porque a mentalidade religiosa sobre dinheiro era muito forte, né? Então o cara falava assim, o rico vai para o inferno. Né? E esquecia que Jó era o homem mais rico do Oriente. E a Bíblia diz, homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Então... E o homem mais rico, não era só rico, o homem mais rico do Oriente. A gente pode até dizer, porque como naquela época o Oriente Médio era a parte habitada do mundo, o homem mais rico do mundo. Do mundo, exatamente. Possivelmente, né? E aí, sempre teve essa coisa. E sabe o que é impressionante, cara? Eu sempre, eu não sei, é uma graça de Deus. A minha cabeça era desbloqueada desde a infância. Né? E eu ficava pensando, cara, como é que eu posso ganhar dinheiro? Eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Aí eu via meu pai distribuindo folheto. Aí eu falei, cara, eu tive uma ideia. Folheto de evangelismo. Folheto de evangelismo. Aí eu falei, cara, que maneiro. Aí eu peguei os envelopes, tinha uns 6 anos de idade, peguei os envelopes de evangelismo, fui de porta em porta. Batia na porta, a pessoa abria e eu dizia, você quer comprar um folheto? Eu vendia folheto de evangelismo, irmão. Mas a minha cabeça, meu pai nem sonha, né, não sabia disso. Mas tipo assim, porque assim, era uma coisa muito travada, né? Eu te digo o seguinte, Christian, meu mestrado, a minha dissertação foi sobre laicidade. Então, eu fui e estudei muito em livros seculares. E, na verdade, eu fico me perguntando, quando eu olho para os pais da Reforma, como Calvino, nos nossos livros não estão escritos, mas a gente vai ver
O Espírito do Capitalismo e a Reforma Protestante, de Max Weber. Não é um cara crente, é um filósofo. E o cara começa a escrever coisas ali que a gente não imagina. Por exemplo, Calvino autorizava os pastores dele a negociar o dinheiro do salário, porque ele acreditava que se os pastores fossem ricos, teriam maior influência sobre a sociedade. Ele só proibia a ostentação. Por quê? Século XVI, né? Então, o cara que tinha dinheiro fazia castelo medieval. Então, outro livro vai dizer que por causa do calvinismo, os crentes prosperaram, porque a mentalidade de pobreza foi quebrada, e que a Holanda se tornou mais forte que a Inglaterra por causa da poupança dos calvinistas. Uau. Então, assim, cara, e aí eu me pergunto, onde é que a gente se perdeu para demonizar o dinheiro? E a ausência do que se ensina, qualquer princípio bíblico que a gente deixa de ensinar, o povo deixa, obviamente, Com de certeza. aprender e de aplicar aquele princípio. Exatamente. Então, a grande questão aqui não é nem falar contra. A questão é não ensinar. Se simplesmente você não ensinar acerca do assunto, Vai o povo morrer. não cresce naquela área. Exatamente. Né? E isso automaticamente promoveu uma resistência. Por exemplo, a doutrina da prosperidade. Né? Começaram a bater na doutrina da prosperidade. Né? Mas existe a doutrina bíblica da prosperidade. Exatamente. Né? Em que Deus recompensa o fiel. Né? E Deus não trabalha com troca. Deus trabalha com recompensa. Recompensa. Você semeia, você colhe. Exatamente. Tá certo? Então, assim, eu acho que foi a ausência dessa mensagem que atrapalhou também bastante. Você sabe pegando um gancho nisso que você está falando, você sabe a Bíblia fala, né, que o povo é destruído por falta de conhecimento, de entendimento. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê assim, na verdade foi Deus que prosperou Jacó. Agora, olha só, isso é quase... Eu teria que gastar uns 20 minutos para aprofundar, mas vamos dizer assim mais rasamente. Um texto do resumo da vida de Jacó, que eu acho muito maneiro, que é um versículo que resume a vida de Jacó, quando ele diz assim, ele louva Deus, porque ele diz, com um cajado atravessei o Jordão, hoje eu volto em 2 bandos. É um versículo simplesinho que mostra assim, comecei sem nada, e Deus me abençoou e eu sou 2 bandos. Agora, olha só, é aonde as pessoas não veem. Olha só, ok, isso aconteceu. Mas vamos entender por que ele atravessou o Jordão com um cajado. Porque quando você vai para o texto, ele tinha cajado e tinha azeite. Azeite para a gente é só para botar na comida. Azeite na época de Jacó pagava. Por quê? A Bíblia diz que Salomão comprou as madeiras para o templo e pagou com os tonéis de azeite ao rei Irão. Então, o azeite era commodity. Azeite, na época dele, pagava. Então, quando Jacó foi despedido de casa, ele teve a chance de dar certo. Como? Foi dado no dinheiro da época, que era azeite, dinheiro para ele e o cajado para se defender. E depois que ele tem aquele encontro com Deus, aquela visão em sonho com Deus, ele crê tanto que o texto diz assim, ele pega uma pedra e levanta e derrama como oferta. Que o pessoal lembra do voto. Mas independente do voto, ele fez uma oferta. A oferta não é um voto. O voto vai ser depois. Certo. Então, ele faz aquilo. Agora, olha o que acontece. A Bíblia diz que Labão pega as ovelhas e bota a 3 dias de distância com os filhos. E entrega para ele só as ovelhas negras. Não dá para dar salpicado, listrado e malhado. O DNA não dá. Ele sai com a ideia louca, que na verdade eu tenho para mim, que Deus deu a estratégia para ele de riscar a listra. E ele fica mais rico que Labão com aquela vara. Só que aparece um anjo no meio dessa história, quando ele já está rico indo embora, e diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde você tem ungido, fala como se fosse num presente, tem ungido, passou-se 20 anos, tem ungido uma coluna, eu cobri o rebanho. É como, eu leio esse texto dizendo assim, por que ele atravessou com um cajado? Porque ao invés dele aproveitar a chance que tinha, o único dinheiro que ele tinha para crescer na vida, ele preferiu começar com uma oferta.
Uau. Deus abençoa ele. Então tem a menção daquele azeite derramado de 20 lá. anos atrás. Uau. E sabe o que é legal? Você olha a versão, ele não diz assim, onde você ungiu no passado. Ele diz assim, onde tem ungido uma coluna. Porque para Deus não passou 20 anos. Para Deus a oferta estava ali como a oferta de Abel, que ainda clama. Falando todo dia. Falando todo dia. E aí o que acontece? O anjo, é claro, diz, eu cobria para dar listrado, salpicado e malhado. E ele diz assim, aí um voto de Jacó, porque não tinha dízimo na época, vai ser mais na frente instituído o dízimo. Ele faz a oferta incondicional com tudo que tinha. Ou seja, se ele tinha a chance de dar certo no mundo físico, ele entregou ali. E ele faz um voto. Ele fala assim, e se o senhor for comigo, ele vai fazer um negócio que está além da lei, porque não era lei ainda. Se o senhor for comigo, se o senhor me der roupa para vestir, se o senhor me fizer voltar em paz, sabe o que ele diz? Ele não fala se o senhor me fizer rico e voltar. Se o senhor me fizer voltar em paz à casa dos meus pais, aí ele diz assim, de tudo que o senhor me der, eu darei o dízimo. Aí por isso que vai aparecer o anjo lá no sonho dele, para dizer, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde fizeste um voto. Era na hora que ele estava indo embora. Tipo assim, eu fiz o que você pediu, agora faz o que você falou. Uau. Cara, e outra coisa, Cristian. O voto dele, há 20 anos atrás, tinha sido acompanhado de uma oferta. Primeiro foi uma oferta. Não foi só uma promessa. Se o senhor me abençoar, eu vou fazer. Não. Não, e olha só. Ele ofertou. Era a oferta. Porque na nossa cabeça é um azeite. Tá. Mas pro século dele, era commodities que fazia ele ter o futuro. Perfeito. Era o dinheiro dele na época. A moeda. Então ele pega a moeda dele, derrama toda num altar que ele levantou e ainda faz um voto. A oferta foi incondicional. O voto era condicional. E aí o anjo aparece lá e diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, ele está falando da oferta, onde fizeste um voto, dizendo, agora falta a tua parte. É como se dissesse assim, eu te prosperei, agora você faz a tua parte. E sabe o que é interessante? Deus não está à venda, Deus não pode ser comprado. Nosso jejum e dinheiro não muda a vontade de Deus, mas o crente diz que não tem voto. Mas Deus olha para o voto como algo que, tipo assim, o cara se moveu em fé. O que ele fez ali, primeiro, ele entregou tudo. Toda a chance que ele tinha de dar certo, entregou ali. Ou seja, ou Deus faz, ou... Agora, sabe o que é mais lindo na história de Jacó? Que ele trabalha 14 anos pela esposa. E 6 anos, Deus acelera tanto a vida dele, que em 6 anos ele fica mais rico que Labão. Uau. Então, assim, é o poder de uma oferta. Não é comprar Deus, não é mudar a vontade de Deus, mas a Bíblia diz que não cai um tio da palavra de Deus sem se cumprir. E o que Deus diz está valendo. Agora, a grande questão para mim é o seguinte, é a questão da resistência, que para mim trafega em duas áreas. Primeiro, a falta de instrução, tá? Mas aí vamos supor, a gente quebra a falta de instrução instruindo. Só que quando a gente instrui, a gente encontra um outro problema, que é o quê? A resistência. A pessoa que já tem uma predisposição para resistir a esse ensino, né? Porque pensa assim, ou o pastor está pedindo dinheiro para ele, entendeu? Ou o pastor está pregando sobre a doutrina da prosperidade. Então fica essa casca endurecida e a pessoa não permite esse ensino ter acesso. O que pode mudar essa realidade? Por exemplo, lá na sua igreja você fala sobre isso. Né? Você tem a liberdade de falar e tudo, mas tem igrejas que não tem, entendeu? Você chegou a encontrar resistência, como é que se quebra isso? Como é que o crente pode romper acreditando no poder da oferta, acreditando no princípio do dízimo? Então, olha só, vamos falar primeiro da resistência. O que causa ou causou a resistência em alguns? Os excessos, né? As falsificações, né? As falsificações causaram a resistência. Né? Ou seja, virou um abuso e aí a resistência passou a existir. Perfeito. Só que a gente tem que pensar o seguinte, 2 exemplos sobre isso, por causa do falso, por causa daquilo que não é verdadeiro. A gente não joga a criança fora junto com a água suja só porque a água está suja. É como um cara que recebe
Vamos supor que o cara ganha 2 mil por mês. Aí ele recebe em dinheiro os 2 mil reais. Sabe o que é interessante? Se tiver uma nota de 100 falsa ali, ele não joga 1.900 fora. Ele só tira a nota de 100, joga fora e fica com os 1.900. E o que acontece no mundo espiritual? As pessoas, quando vê algo falso, ela pega tudo e joga fora, até o verdadeiro. Esse é o problema. Então a resistência, geralmente, ela é criada por causa de uma mentira, por causa de uma falsidade. Alguém abusou da verdade. Agora, você abusar da verdade não faz da verdade mentira. Perfeito. Né? Então a gente tem que entender isso. Então, como é que vai ser quebrado essa resistência? Primeiro com verdade, né? Porque eu aprendi uma coisa. Você não estuda para identificar uma nota falsa. Você não tem que pegar todos os tipos de nota falsa que existe no mercado para você ser um especialista em encontrar nota falsa. Não, você tem que estudar demais a verdadeira. Porque você sabendo demais a verdadeira, a falsa pode ser o tipo que for novo que ela vai aparecer. Característica, né, que mostra que ela é falsa. Isso não é verdadeiro. Então, para se identificar uma nota falsa, o cara tem que conhecer demais a verdadeira e não as falsas. E a mesma coisa, por exemplo, ok, muita gente falsificou a verdade, mas desde o momento que você explica e ensina, e aí não é uma vez, é como você disse a palavra de oferta, você sistematicamente vai ensinando o verdadeiro. A partir do momento que a pessoa começa a identificar o verdadeiro, ela começa a dizer, não, mas aquilo que eu aprendi era falso, mas esse aqui é verdadeiro. E lógico, o Espírito Santo, porque pode fazer isso com a maior técnica, mas se o Espírito Santo não tiver para convencer, não adianta nada. Mas a partir do momento que o Espírito Santo quebrar a primeira resistência, ela vai fazer. Ela vai experimentar. E aí, quando você experimenta, pode ter o argumento que for, mas nada derruba a experiência. Perfeito. O cara pode dizer, não, mas acontece. Não, mas comigo aconteceu. Mas comigo, então não tem como. O cara teve a experiência. Né? Então, assim, tem que ser um trabalho para quebrar essa resistência, realmente de apresentar o verdadeiro com paciência e continuamente, até que a verdade seja muito maior do que a mentira. E a mentira fique tão clara que, tipo assim, esse cara tá falando ali, não é isso não. Não tem nada a ver. Você entendeu? Não tem nada a ver. Eu acho que é mais nesse ponto. Falando em experiência, já teve alguma experiência assim? Oferta. Experiência, irmão. Eu já tive tanta. Eu vou contar só 2. Rapaz, eu lembro uma vez, eu creio demais, né, em dízimo, oferta, primícia, que é um outro assunto que o pessoal não entende. O pessoal confunde primícia com dízimo. Mas, cara, eu lembro um dia que eu estava tomando banho. A Raquel chegou para mim, eu estava trocando o carro da Raquel. Aí, por um carro zero. E eu estava botando o carro dela na negociação, lógico. E ela tinha um carro bom. Aí, ela chega para mim e diz assim, Gerson, isso foi 2014. Ela chega para mim, Ney, eu senti de dar meu carro de oferta. Cara, na primeira coisa que eu pensei, eu tô comprando o carro dela tá no negócio. Eu não disse nem que sim, nem que não. Fiquei quieto. Ela não deu. Aí foi um cara pregar lá na igreja. Ele não estava pregando sobre oferta, ele estava pregando. O Espírito Santo me lembrou disso. Eu virei para o lado, que a Raquel estava do meu lado aqui, e falei assim, Ney, a gente não deu a oferta, o carro. Ela virou para mim e falou assim, não, a gente não, você não deu. Porque eu te falei, você não falou nada, eu não dei. Irmão, meu coração pesou, ainda mais eu que creio. Aí eu lembro que a igreja estava comprando um telão de LED e era o preço do carro dela. Porque eu não tinha mais dinheiro, eu tinha entregue o carro. E aí eu falei, Senhor, eu vou entregar. Eu vou pagar esse telão que estamos comprando. E eu não tinha dinheiro, eu parcelei o telão. Irmão, quando eu estava subindo para o púlpito, depois que o pastor acabou de pregar, o Espírito Santo falou assim, vou te devolver a colheita que você perdeu. Meu irmão, eu senti assim. Passou um tempo, que eu estou resumindo, né? Mas passou um tempo, eu ganhei uma BMW, isso foi em 2015, uma 320. O cara veio e falou comigo assim, eu tinha um Fuso, estava vencendo a garantia, aí eu estava orando. Irmão, eu oro por tudo. Eu oro por tudo, espiritual e material. E eu estava nessa época no material orando, Senhor, eu quero trocar de carro, eu quero uma Mercedes 680 ou um Fusion Titânio. Porque para Deus, irmão, Deus não é
religioso, então ele é o pai. Então você pede ele o que você quiser, ele dá o que ele quiser também. Uhum. Aí, beleza, eu tô orando. E aí ele me diz que vão vir e trocar meu carro. Achei até que eu tava ouvindo coisa da cabeça. De repente um cara vem, me leva na Mercedes, na BMW, lá na Barra, e mandou escolher. E falou, você só entrega o teu carro e o resto eu vou pagar. E o cara fez isso. Aí na época eu comprei essa 320. Mas onde que tá o negócio que eu quero te falar? Encontrei com um pastor amigo. Ele falou, cara, que carro maneiro. Isso 2015. Contei pra ele, cara, aconteceu isso. O cara falou isso, foi lá, pronto. Na hora que eu tô contando pra ele, o Espírito Santo falou assim, essa era a colheita que você tinha perdido. Uau. Irmão, aquele dia eu aprendi uma coisa. Que se Deus fosse falar pra gente, tudo que a gente vai colher na hora de semear, a gente semearia com muito mais prazer. Porque não precisaria nem de ter fé, só ter interesse já faria você semear. Mas como Deus não fala o que vai fazer, aí a gente fica matematizando a nossa, nem existe essa palavra, mas matematizando a nossa semeadura. Tipo, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Eu aprendi uma coisa, não existe oferta emocional. O cara fala assim, não, fiquei emocionado e entreguei a oferta. Irmão, é o seguinte, você pode ter ficado emocionado, mas semente vai dar fruto, não interessa. Com emoção. Com emoção ou sem emoção. Chorando ou rindo. Plantou, só existe uma coisa que faz não dar fruto. Não vai fazer diferença, você está plantando aqui, você está chorando. Tô chorando. Está rindo, a semeadura está feita. Se plantou, a ordem de Deus é, vai colher. Acabou. Então, essa foi uma. A outra foi até o que eu falei. A obra que a gente ia fazer de 800 mil lá, tinha 50 mil. Nós mandamos uma oferta de 10 mil. Você foi até o portador pra gente. E quando compensou o cheque, um cara veio e trouxe 50 mil. Uau. Assim, é inexplicável. Então, depois que você começa a ter essas experiências, Cristian, o cara pode falar que é coisa da tua cabeça. O cara pode falar que é balela. Pode demonizar. Pode demonizar. Pode falar o que quiser. A pessoa mas crê. Funciona. Acabou. É isso aí. E eu aprendi uma coisa. Você sabe qual que é a parte da Bíblia que funciona? Aquela que você crê nela. Entendeu? Se crê, vai acontecer, irmão. Né? Então, é muito forte. As pessoas, às vezes, têm resistência, até muito bem colocado por você, que acham que, né, viram um escândalo, mau uso, má administração do recurso, né? Principalmente dentro de igreja. Né? Mas eu creio que é o ensino da verdade, a pessoa aprendendo, né, e quebrando isso e acreditando no poder da E eu semeadura. creio tanto, por exemplo, hoje eu tenho um outro negócio que eu entrei. E tudo que eu vou começar, eu entrego uma oferta. Entrego. Eu fui começar recentemente um negócio, entreguei uma oferta. E tudo proporcional àquilo que eu quero colher, né? Então, eu aprendi isso. Eu falei, cara, isso não está comprando Deus, isso não está fazendo Deus ter que vir para a terra. Mas isso está fazendo o seguinte, Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor é minha fonte. Perfeito. E eu sei que se o Senhor colocar a tua mão, vai funcionar. O dízimo e a oferta, né? Aquilo que nós entregamos para Deus é um ato de fé. Com certeza. Tá certo? Porque nós estamos dizendo, eu não preciso ser dominado por isso. A fonte, né, a minha esperança está em Deus. É Deus que é o meu provedor. Exatamente. Ele é que é o meu Jeová Jirê. Então, eu posso entregar meus 10%. Eu posso dar uma oferta no reino de Deus, porque eu acredito que quem vai prover para mim é Deus. Se eu retenho aquilo, né, é porque eu penso que dando vai me fazer falta. Vai fazer falta. Né? Quando eu entrego, eu estou dizendo, eu estou entregando porque o meu coração liberal me permite ter fé de que é Deus que está me sustentando. Exatamente. E que aquilo que está ficando comigo está ficando abençoado. E aquilo que eu estou plantando eventualmente vai voltar para mim numa grande Você sabe colheita. uma coisa que eu lembrei aqui enquanto você estava falando isso? Eu lembro que o primeiro carro que eu entreguei de oferta foi por causa da cura da Raquel. A Raquel tinha uma doença séria lá, Deus curou e a gente entregou um carro. A gente tinha 2, a gente entregou um carro. E assim, eu fiz o cheque, eu lembro disso direitinho. Foi uma Páscoa, eu não lembro o ano certo. Eu fiz o cheque e pedi o tesoureiro, ó, não entra com esse cheque porque eu vou botar o carro para vender segunda-feira, era um domingo de manhã. Aí foi assim, eu te ligo para você entrar com o cheque no valor do carro. Rapaz, na segunda de manhã vendeu o carro.
Mas na segunda de manhã. Eu liguei para ele segunda de manhã e falei, só pode entrar com cheque. Agora, o que eu quero te dizer? Passaram-se os anos. Teve um dia que no culto, normal, não teve nada de especial, eu senti no coração entregar um valor que eu não associei com o valor daquele carro, que eu tive que vender para entregar aquela oferta. E aí, quando eu estou fazendo o cheque, naquele valor, o Espírito Santo falou assim, um dia, para entregar isso, você tinha que vender um carro. Eu te prosperei. Uau. Cara, aquilo para mim foi tão representativo que eu falei assim, cara, para eu entregar esse valor, um dia eu tive que vender o carro. Mas Deus me abençoou que eu não preciso vender nada para entregar isso aqui hoje. Uau. Cara, é o que você falou, uma questão de fé. Né? E fé não se discute, ou tem ou não tem. E se tem e faz, irmão, Deus reage à fé. Né? Você nunca vai ver na Bíblia Deus pegando o centurião que teve muita fé, né? Porque ele ainda falou assim, cara, nem em Israel eu vi tanta fé. Ele vira assim, centurião, você tá maluco, cara? Que fé é essa, rapaz? Você tem que parar com isso, porque isso aí é para judeu. Não, ele chamou a atenção, foi do Pedro que tinha perdido a fé. Então Deus nunca vai questionar ninguém porque teve muita fé. Ele vai questionar porque faltou. Uau. Você entendeu? Uau. A pessoa tem pouca fé, por que vocês estão tendo pouca fé? Pedro, por que você fez isso, cara? Dentro do barco, quando ele levanta e repreende a tempestade, não vocês têm pouca fé. Não é? Entendeu? Mas quando tem muita, ele não repreende. Agora, vê se Muito repreendeu legal, o Pedro muito bem porque aplicado. quis sair do barco. Não, vem. E exige muita fé. Vem, irmão, Pra pode andar vir. em cima da água. Agora, na hora que ele começou a afundar, falou, Pedro, por que faltou fé, Pedro? Então, Deus nunca vai chamar a atenção de um crente porque teve fé ao extremo. E Deus também nunca rejeitou a oferta, né? Nunca. Passou na tenda de Abraão, a não ser a de Caim. A má intencionada. Não, a de Caim. Aquela que foi mal feita. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. É a única que a gente vê. Caim e a sua oferta. Por quê? Ele não deu do melhor. E aí tem outra coisa. Melhor para Deus não é valor e quantidade. Perfeito. É aquilo que é melhor para você. Perfeito. Então, se o cara ali, o melhor dele é R$10, Deus vai receber como o cara que deu 1 milhão. Agora, se o de 1 milhão deu R$100, Deus rejeita. Isso o cara também pode dar 1 milhão, mas tá dando do que tá sobrando na vida dele, daquilo ele não O cara faz podia dar 10. É isso aí. Entendeu? A oferta é a manifestação visível da minha fé. Uhum. Por exemplo, eu pergunto para um crente assim, você crê que Jesus cura? Ele fala assim, creio que Jesus cura. Prova. Você tem que procurar um enfermo, vem aqui que eu vou orar. Você tem que orar e o cara tem que ser curado. Isso aí. E pode não ser curado ou pode ser curado depois também. Quer dizer, você não consegue mostrar na hora. Uhum. Tá certo? Você crê que Jesus salva? Creio. Mas posso dizer Então, uma coisa, uma pessoa. ressalva? É. Se o cara crê e já ora, é porque ele já crê. É. Porque se ele não crê, ele nem ora. Mas a oferta é diferente. Se pergunta para a pessoa, para um crente, você crê no poder da semeadura? Creio. Prova. Tem como o cara provar. Na hora. Na hora ele prova. Na hora. Né? Ele planta aquela semente. Uhum. Gente, papo maravilhoso aqui. É tanta coisa, tanta coisa. Você tem um curso. Tem um curso. Fala. Eu tenho um curso de finanças que está no Hotmart. Ele são mais ou menos um pouco mais de 10 horas. Eu falo de finanças pessoais, finanças nos negócios, finanças no reino. E agora, se você quiser o curso, o que você faz? Entra no @PR Gerson Costa Oficial no Instagram, coloca lá, assistir o podcast e a gente vai te dar 90% de desconto. Quanto que é? O curso custa R$ 797, se eu não me engano, no Hotmart. E a gente vai mandar um link para você pagar R$ 79,90. E é completo, é ele todo, ok? Tá falando de quantas aulas aí? Eu nem sei, são bastante, porque são... Muitas horas? São 10 horas e pouca. Uau. Dá quase 11 horas. Agora, falando de finanças pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Basta a pessoa ser ofertante dizimista ou ela tem que ser... Vamos usar a Bíblia. Olha só. É fantástico, cara. Porque tem crente que fala assim, hoje eu dou o dízimo, eu dou oferta, não sei E por não que a minha prospera. vida não Mas prospera. o cara é o devorador, não precisa do devorador entrar na vida dele. O devorador fica no canto, tipo, para não atrapalhar o cara. Tipo assim, ele já apertou o botão de autoexplosão. Então não deixa ele explodir sozinho. Entendeu? Então, O devorador vai para atacar? Não, esse aí não precisa, esse aí é dos nossos, deixa ele. Deixa ele aí que né? ele faz bem feito.
melhor que a gente. Então, o que acontece? Você pode ser dizimista ou ofertante. Agora, presta atenção que eu vou te dizer. Provérbios 21, 20. Cara, não é no livro de administração. Eu estou falando de Bíblia agora. Provérbios 21, 20. Ele diz assim: na casa do sensato há para viver na riqueza e na fartura, mas do insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Joga esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Vai estar escrito desse jeito aqui, ó, bem próximo dele. O final diz, porque gasta tudo que ganha. Então você não precisa ir para o livro de administração. A Bíblia diz que ensina. o sensato, ele não gasta tudo. Então ele vive na riqueza e na fartura, diz o texto. E o insensato não. Por quê? Gasta tudo que ganha. Então, sabe o que eu aprendo nas finanças pessoais? Sem olhar o livro de administração, olhando a Bíblia? Que a nossa prosperidade não é definida pelo quanto a gente ganha, é definida pelo quanto a gente gasta. Sim. Eu no mercado financeiro, eu trabalhei 24 anos no mercado financeiro. No mercado financeiro tinha cara que ganhava 80 mil por mês. Eu estou falando que eu saí do mercado financeiro há 12 anos do sistema financeiro e passei a dar consultoria. Mas nessa época, o cara ganhava já atrás. 80 mil por mês. E o cara sentava na minha mesa para renegociar a dívida porque não estava conseguindo pagar a prestação. Que isso, Por quê? cara? 80 mil por mês é muito e é pouco, depende de quanto você gasta. Porque se gastar 81 vai faltar. Então, a Bíblia já diz, porque gasta tudo que ganha. Então, se a gente quer prosperar, não pode gastar tudo. E é a Bíblia que fala, não sou eu, não. Dízimo, oferta e boa administração. E boa administração, acabou. Mas aí Um tem tripé. umas outras coisas que eu posso te falar, mas depois você vê no curso lá. Caramba. Mas é forte E tem isso. gente que reclama, né? Fala, poxa, eu não entendo, pastor. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, não sei porque que a minha vida não vai pra frente. É porque eu acho que o princípio é esse. Você nunca pode gastar. Se você ganha Mais do 1.000, que você ganha. você não pode gastar 1.200. Agora, quer ver um negócio? O cara tem cartão de crédito e ele pensa o seguinte, se ele tem 3 mil de limite no cartão de crédito como e se fosse ganha 1.000, salário. e ele ganha 1.000, mas ele tem 3 mil de limite, ele acha que ele tem direito a gastar 4. E ele deveria gastar R$300. 30% do que ele ganha. Agora, olha só. Por que José deu certo no Egito? Por Porque quê? ele guardou Né? O que ele fazia? 1/5. Ele separava Amigo, 20% de Você tudo. tocou num ponto maravilhoso. Ele guardava 1/5. 1/5 é 20% de tudo que entrou. E ele fez isso por 7 anos. Se todo mundo guardar 1/5 do que ganha 7 anos... Por 7 anos ele sustentou Só fazer a a conta, terra pega inteira. aí, você que está assistindo, pega o teu salário, coloca na calculadora, separa 20% do que você ganha É isso aí. durante 7 anos. Pronto. Você vai Vamos ver fazer quanto... uma conta boba aqui, ó. Agora eu gostei. Vamos. Fazer uma conta boba aqui. Ó, vou falar para vocês um salário de 2.000. Beleza. Tá? Então você ganha Não vou 2.000. falar nada de bar, não. Eu estou fazendo na calculadora financeira, tá? 2.000. Vamos botar R$400 e vamos supor que ele vai ganhar 7 anos sem aumento Tá. 2.000, que é outra coisa que vai acontecer. Se ele colocar numa aplicação que hoje bate 1%, vamos botar 0,6. Vamos jogar lá para baixo, tá? 7 anos são 84 meses. No final de 7 anos, ela tem 43.522. Sem contar aumento nenhum. Ok? Sem contar 13º. Tá certo. Sem Só contar do seu férias. salário fixo. Isso, sem contar férias. Sem contar nada. A diferença é o seguinte. Pensa no cara que ganha 15 mil. Ele vai guardar 3.000 por mês. 3.000 por mês, com 0,6 em uma aplicação bem fraquinha. 84 meses, em 7 anos, o cara vai ter 326.419,17. Se falar pro cara, amigo, você em 7 anos você vai ter 300 mil reais. O cara não tem como. Não tem como. E a maioria, né, das pessoas que estão assistindo esse podcast aqui tem mais 7 anos de vida. Pois é. Muito mais. A maioria. Você sabe qual é o problema? A gente não tem um plano para viver. Aí, o que acontece? O cara vive como se fosse morrer. Não, Se e você já não esperando o próximo pagamento para poder pagar Pra pagar. Não, olha a realidade, Já tá devendo, né? a Vai realidade receber, da que já tá maioria. Eu tô te falando da realidade da maioria, que inclusive era minha uns 30 anos atrás. Qual era a realidade da maioria? Nós estamos no mês de junho. Já gastou o 13º. Você entendeu?
e já está pensando no 13º do ano que vem. Aí por isso que não tem como prosperar, porque a Bíblia diz assim, o sensato consegue, por quê? Ele não gasta tudo que ganha. Uau. É tremendo isso. Uau. Olha, isso aí, só isso aqui que foi falado agora nessa última parte, né? Da vida prática, já valeu esse podcast todinho. Isso aí já pode salvar a vida de muita gente. Com eu tô certeza. falando porque eu falo isso na igreja que eu sou pastor e eu ensino isso sobre a questão de você, né? Faça uma planilha, veja quanto você gasta, adequa a tua despesa à sua receita, não gasta mais do que você ganha. Dou testemunho meu que eu fui destrambelhado também com cartão de crédito, porque eu não tive educação financeira. Né? Eu não venho de um lar que teve. Quase ninguém teve educação financeira. Um pai que senta, meu filho é assim que você administra. Das minhas filhas, não. Eu tenho uma filha que mora fora do país, mas a vida financeira dela é justinha, porque de tanto ficar falando. Cuidado, cartão de crédito, cuidado, quanto você gasta, cuidado. Então, mas eu não tive isso. Então eu dou o meu próprio testemunho de como eu me enrolei com cartão de crédito, custei a sair. Agora não. Mas porque eu tive que parar para aprender. Né? Então, assim, esse tipo de assunto é maravilhoso. Então, eu estou motivando até você que está assistindo a adquirir o curso do pastor Gerson, que tem coisas tremendas lá. Eu acompanho o que ele fala. Ó, experimenta eu ia te perguntar sobre isso, sobre dívida. Ó, experimenta você que tem a prestação do seu carro, vamos dizer, em 48 meses. Você que acabou de comprar um carro agora em 48 meses. Experimenta ver quanto que é para pagar a última da tua parcela antecipada. Eu estou falando da última. Esses dias, vendo isso, num contrato verdadeiro, de 48 meses, o cara pagava 3.126 de prestação por mês em 48 meses. Quando ele puxou para ver quanto que a última era, se fosse pagar hoje, era 2.080 e pouco. Onde é que eu quero chegar? Se você tiver foco, é claro, eu estou falando de um cara que ganha mais que ele pagava 3.000 de prestação. Mas ajuste isso para a tua realidade. Você que paga 300, você que paga 500, você que paga 800, você que paga 1.000. Pega você que está no início do seu contrato. Você fez de 48 meses, você está aí no 6º mês, por exemplo. Pede para ver qual é a última parcela, se antecipar a pagar hoje, você vai se surpreender. E se você conseguir economizar, esses 48 você paga em 24 ou em 18, pagando antecipado as últimas. É uma dica. Sim. Entendeu? Só pegou um dinheirinho, 13º, alguma vai lá, coisa, vai lá. Ao invés de torrar, né? antecipa paga as prestações. a desse mês e puxa a última. Exatamente. Né? Isso aí em contrato imobiliário faz uma diferença danada. Porque são 120 anos, são 150 anos. Aí você pega a última lá para pagar, ela fica pequena. Exatamente. Entendeu? Legal. Eu faço o finalzinho assim dos podcasts, eu faço um bate-volta aqui. Queria que você pontuasse algumas coisas dentro do que eu vou te propor aqui. Marca no caráter de uma pessoa que você admira. O que no caráter te admira mais uma pessoa? Lealdade. Lealdade eu acho fantástico. O cara que, seja em que circunstância for, ele continua sendo o mesmo. Com você. Família. É tudo, né? Não tem jeito. É a base. Alianças, conexões. Cara, é só olhar para Barnabé. Sem Barnabé, Paulo não chegava onde chegou nos apóstolos. Aliança é tudo. Honra. Questão de honrar as pessoas que estão à sua volta, honrar a liderança, honrar amigos. Honrar abre porta, né? Você vê que aquela viúva, aquela mulher sunamita, honrou o profeta e acessou a unção dele e teve um filho que não podia ter. Isso é honra. Acessa a unção do profeta. Uau. Maravilha. Pode bater palma aí na sua casa. Você está abençoado com tudo que você está ouvindo aqui, eu tenho certeza. Compartilha isso aí com o maior número de pessoas. Queria que você olhasse ali, deixasse uma palavra. A pessoa, tem gente que está assistindo que está, às vezes, por falta de conhecimento, ignorância, não teve acesso à informação, e a cultura da semeadura, da fidelidade nos dízimos, da boa administração. A pessoa está vendo isso e quer viver uma virada na vida. Não como diz o meu pastor, né? Não o besterol da prosperidade, mas a prosperidade bíblica, que é legítima, né? Que está na palavra de Deus, a prosperidade que Abraão viveu, Isaac, que Jacó, que Jó viveu. Né? O que você fala para alguém que está assistindo? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, eu cuido de empresas na área financeira. Mas
há 30 anos atrás, pensa num cara enrolado, financeiramente. E a primeira coisa que eu consertei na minha vida foi me tornar dizimista. Isso fez toda a diferença. E tive que organizar as coisas, como a gente disse aqui, pelo lado material. Não adianta você ficar dizendo que não dá, que não dá, que não dá. A gente fala assim, mas eu não consigo viver com esse salário. É só você lembrar assim, o cara que ganha 2.000 não consegue viver com 2.000, tem que lembrar, tem um cara que ganha 1.200 e consegue viver. Então, a gente sempre arruma desculpa. E eu aprendi uma coisa, quem é bom em dar desculpa não vai ser bom em mais nada na vida. Então, pela vida batendo e pela graça de Deus, eu aprendi o caminho. E tenha certeza que isso que você está vivendo hoje pode virar a página e Deus tem uma nova história para a sua vida. Agora, seja fiel no seu dízimo, seja liberal na sua oferta e organize as suas finanças, você vai ver a multiplicação que Deus vai derramar. Uau, bacana. Muito bom o podcast. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Amigo, prazer. Tá? Bom demais. Beleza, gente? Estou encerrando aqui, então, o nosso podcast. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amém. Que tudo que foi ensinado aqui hoje você possa colocar em prática. E lógico, tem muito mais. Você tem 2 livros também escritos? Tenho Seu Dinheiro Pode Mais e Saindo do Cativeiro Financeiro. Um como uma abordagem no reino, como é que é? Um é pelo lado espiritual e o outro pelo lado material. Que aborda exatamente o que a gente está falando aqui, né? Que na primeira parte a gente falou. Coisas materiais e coisas espirituais. Questão de administração e tem a questão da semeadura. Porque tem coisa que você resolve no mundo espiritual. Tem coisa que mesmo que você faça certo espiritual, se fizer lambança no material, não tem como. Então você tem que ajustar os dois para que a bênção flua. Tem que ser um bom casamento. Exatamente. Das duas coisas, e do os natural. Livros, eles legal. E para adquirir o livro lá no Instagram, como é que é? Pode entrar direto na editora Petros, né? Editora. petroseditora.com.br ou entra no Instagram que o pessoal te manda o link. Eu sei porque eu tenho esses livros, li os livros e sempre que o pastor Gerson vem aqui na nossa igreja, que ele traz, o pessoal, né, compra mais de legal. Entendeu? Porque tem instruções maravilhosas. E é lógico, aquilo que a gente tocou aqui também, sem aqueles excessos que produzem resistência. Isso aí. Tá? Porque tem o excesso que produz a resistência, que é a causa de muita resistência hoje. De tanta gente ensinar coisa errada. Então a pessoa fala assim, tem um cara ali que sabe falar sobre finanças. A pessoa já vai com o pé atrás. Já. Entendeu? E o novo livro tá no forno, tá saindo. Ah, é? Educando Filhos Financeiramente Saudáveis. Uau, agora é para ensinar a cuidar das crianças. Isso é muito bom. Legal. Então, passa lá, né, na petroseditora.com.br e pode adquirir, que você vai adquirir um material de primeira. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo Na Igreja Podcast. Deus abençoe. Amém.